O relatório inicial era para que as crianças foram deixadas no carro. No entanto, posso te dizer, sem entrar em muitos detalhes, infelizmente não posso entrar em muitos detalhes, existem inconsistências na história que nos contam. 2 crianças estão mortas e a mãe delas está sob custódia agora. Mas ainda há muitas perguntas sem resposta nessa história. A polícia do Texas diz que a história que a mãe está contando para eles simplesmente não faz sentido. O que sabemos sobre o que aconteceu com os irmãos de 3 e 6 anos depois que a mãe disse à polícia que eles morreram em um carro quente no Texas. Estamos no caso, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Chama a atenção quando um policial, especialmente um xerife, surge nas câmeras dizendo que não recebe toda a história e há inconsistências no relato. E é isso que o xerife do Condado de Bexar, no Texas, onde fica San Antônio, está dizendo sobre Tiana Islar. Ela tinha 28 anos e era mãe de 2 crianças, Miane Islar, de 3 anos, e Savannah Stevenson, de 6 anos. Aqui está uma foto das 2 juntas. Savannah, conforme o xerife, era autista. Ver essa foto parte o coração, pois essas 2 crianças morreram no sábado passado. Veja o que sabemos até agora. O xerife afirma novamente que muitas informações passadas pela mãe, neste caso, supostamente não conferem. Por isso, vamos às 3h30 de sábado passado, no condado de Bexar, quando delegados foram à casa de Tiana Islar. O xerife afirma que as 2 crianças foram encontradas mortas na casa. O delegado realmente tentou salvar as 2 crianças, fazendo reanimação cardiopulmonar, mas Savannah e Miane, infelizmente, faleceram. Agora, o xerife diz que Tiana Islar, a mãe deles, contou às autoridades que encontrou seus filhos dentro do carro dela, do lado de fora. No último sábado, a temperatura chegou a 30 graus em San Antônio, e Tiana disse que não via as crianças há horas. Então, a história que ela contou para as autoridades é que ela adormeceu por volta das 10 da manhã e acordou por volta das 3 da tarde, aproximadamente 5 horas depois. E quando ela acordou, não conseguiu encontrar seus filhos. Ela afirma que encontrou as 2 crianças em seu carro. E então ela diz, de acordo com o xerife, que levou as crianças para dentro de casa. E foi cerca de 20 minutos depois de encontrar seus filhos no carro, ela diz que ela ligou para o 911. Foi então que os delegados do xerife de Bexar responderam. Agora, essa história, de acordo com o xerife, levantou algumas suspeitas. Como eu mencionei, o relatório inicial era para que as crianças foram deixadas no carro. Posso te dizer que, infelizmente, não posso entrar em muitos detalhes. Existem algumas inconsistências na história que nos foi apresentada e, no momento, não estou muito confiante. Não estou confiante o suficiente para te afirmar que foi exatamente isso que aconteceu. Levamos a mãe das 2 crianças ao centro da cidade neste momento. Ela está sendo interrogada neste momento. Sabe, ela está sendo bastante cooperativa conosco neste momento. Esperamos que, ao conversar com ela, possamos esclarecer melhor a situação. Mas, sabe, como mencionei, com as inconsistências que estou vendo na história e em algumas das evidências, simplesmente não estamos prontos para dizer que é exatamente isso que aconteceu. Na coletiva de imprensa, logo após os jovens serem encontrados mortos e antes das acusações, o xerife foi perguntado quanto tempo acha que as crianças ficaram no carro. Então, de acordo com as informações iniciais que temos, a última vez que a mãe relatou ter visto as crianças foi por volta das 10 horas da manhã, quando ela adormeceu. Por volta das 3 horas, as crianças foram encontradas, segundo relatos. Mas, novamente, com alguns dos detalhes que estamos vendo, simplesmente algo não está batendo nesse caso. Embora eu não esteja pronto para dizer que faremos alguma prisão agora, ainda é cedo para afirmar algo. Ela era a única pessoa lá? Pelo que apuramos, a mãe e as 2 crianças estavam juntas. As crianças foram vistas pela última vez na casa, mas a mãe disse tê-las encontrado após as 3 da tarde no carro. Uma coisa que percebo ao cobrir essas histórias é que os xerifes ou qualquer membro da polícia que fala com a mídia são muito cuidadosos com as palavras em coletivas de imprensa como essa. E dá para perceber que o xerife está sendo muito cuidadoso para não dizer
se eles acreditam que as crianças realmente estavam no carro ou não. E ele está basicamente contando para a mídia a história que ouviu da mãe, Tiana Slar. Horas após as declarações do xerife, a mãe, Tiana Slar, foi presa e está sob custódia. Este é um vídeo que foi divulgado pelo xerife do condado de Bexar. Foi publicado nas redes sociais. Slar foi acusada de 2 crimes de lesão corporal grave a uma criança, com lesão grave ou morte. Ela está detida agora sob fiança total de $300 mil. A fiança é de $150 mil para cada uma das 2 acusações. Ainda não está claro quais inconsistências na história dela o xerife menciona. Ele não quis entrar em mais detalhes sobre isso, mas também não está claro quais são as causas da morte das crianças no momento desta gravação. O xerife disse que essa família era conhecida pelos serviços de proteção à criança. Há alguns indícios iniciais de que já haviam ocorrido alguns problemas relacionados a essa família, possivelmente envolvendo o departamento do xerife do condado de Bexar e talvez ligações para o serviço de proteção à criança da cidade. Então, mais uma vez, qualquer pessoa que possa ter informações para compartilhar ou vídeos da área naquele horário, a qualquer momento entre 10 da manhã, desta manhã e 3 da tarde de hoje, por favor, entre em contato conosco pelo número 210-335-6000. Envie um e-mail para bcsotipsaber.org. Você pode ficar anônimo ao nos ligar ou enviar e-mail. Quantas vezes o Chief Security Officer já esteve nessa casa? Eu não sei se nós realmente já estivemos fisicamente nessa casa muitas vezes, mas pelo que conseguimos encontrar, há pelo menos uma chamada de serviço que envolveu o serviço de proteção à criança ficando envolvido. Sabe? E obviamente toda vez que o serviço de proteção à criança se envolve é porque há suspeitas de algum tipo de negligência infantil acontecendo. Então agora estamos analisando os registros. O legista, desculpe, ainda estamos esperando o legista chegar. O investigador do Conselho Tutelar chegou ao local e agora estamos comparando informações para ver o que pode ser descoberto. Pesquisei o nome Tiona Slar no truthfinder.com para saber mais sobre ela. Agora, o xerife do condado de Bexar disse que ela estava no Texas há apenas 14 meses. Então, menos de 1 ano e meio. Nós vimos que ela tem um endereço anterior na Carolina do Sul, onde membros da família, nas redes sociais, têm feito homenagens às 2 crianças que foram perdidas nessa tragédia. Contactei o Departamento de Serviços de Família e Proteção do Texas para saber se podiam informar mais sobre as interações com Tiana Slar e seus filhos. A organização confirmou para veículos de imprensa que sim, eles já tiveram contato anterior com a família, mas não vão entrar em mais detalhes sobre isso. Agora, o xerife disse que Slar era a única pessoa morando com as 2 crianças na casa e que a família estava no condado de Bexar há apenas 14 meses, menos de 1 ano e meio, e já era conhecida pelos serviços de proteção à criança. Claro, ainda restam muitas perguntas sem resposta. Nós encontramos um endereço anterior de Slar na Carolina do Sul. Há uma campanha no GoFundMe chamada Apoie a Jornada Final de Savane e Miane. Diz que arrecada dinheiro para trazer as crianças de volta à Carolina do Sul. Agora conosco para comentar está o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, David Sarney. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Esse caso, você sabe, mortes de crianças em carros quentes certamente são um problema em todo o país. Antes mesmo dela dizer que foi em um carro quente, as 2 crianças de 3 e 6 anos já haviam falecido. Pelo que o xerife disse, não está claro se as crianças estavam no carro. Esse é o problema ao falar sobre esse caso. Você está confiando apenas na palavra da mãe de que dormiu às 10, acordou às 3, os achou no carro e os tirou de lá sem resposta. E então, sabe, a polícia não respondeu, e quem respondeu primeiro foi o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e aí já era tarde demais. Aqui está a questão sobre o intervalo de horas entre esses momentos. E eu garanto, se você é da polícia, ao lidar com essa situação, não enfrenta só o possível abuso e mortes dessas crianças, mas também fica atento a tudo ao redor. E o que você pode ter visto ao redor deles é como era a casa, em que estado de conservação ela estava. Estava uma bagunça? O que tinha na geladeira? Porque eu sei que a Administração de Serviços à Criança sabe, em Nova York, onde a Administração de Serviços à Criança atua, eles verificam as geladeiras, checam todas as áreas para ver se está limpo, se tem comida para as crianças.
Então, tudo isso vai entrar em jogo ao lidar com a mãe que está fazendo essas alegações de que simplesmente adormeceu às 10, acordou às 3 e depois foi até o carro. Por isso, os investigadores não confiam só na palavra dela, mas analisam todo o contexto da casa e da mãe. E olha, quero dizer, a vida das pessoas em casa, sabe, quando não é algo criminoso, cada um é um pouco diferente. Me pareceu um pouco estranho que, em um final de semana, você sendo o único responsável por essas duas crianças, vá dormir às 10 horas da noite e depois durma por 5 horas em pleno sábado. Quer dizer, eu não sei se ela trabalha à noite, eu não sei quais são as circunstâncias em torno disso. Só me pareceu algo que seria, se eu fosse, sabe, eu não sei como é ser um investigador, mas isso seria algo interessante para mim. Ao interrogar alguém assim para descobrir o que aconteceu, quais perguntas você faz e o que procura ouvir? Se ela fez essas alegações, eles entraram no carro. O carro estava aberto, havia acesso para entrar no carro, havia acesso para sair do carro. Sabe que tipo de carro é? Eles podem se trancar dentro do carro? Você analisará esses pontos durante a entrevista e poderá observar o veículo. E se ela está dizendo que eles estavam no carro, você vai olhar o carro e determinar se as crianças realmente estavam no carro naquele momento e se tinham uma maneira de sair. Porque você pode conversar com ela. Novamente, tudo se resume a desenvolver algum tipo de empatia com a pessoa, porque ela está sob suspeita, mas não necessariamente presa. Você só quer uma linha do tempo que combine com isso. Por isso, o 10 e 3 horas é interessante. Ela sabia que dormiu às 10 e acordou às 3. Como você sabia que era 10 horas ao dormir e 3 horas ao acordar? E o que você fez quando acordou? Qual foi a primeira coisa que você fez? Se você disse que estava dormindo, qual foi a primeira coisa que você fez? Essas questões entram na narrativa para verificar se há evidências que confirmem ou refutem o que ela diz. O problema é que, nesse ponto, você vai se basear nas 5 horas dela. Essas crianças, além disso, quando foram encontradas, ela disse que já as tinha tirado do carro. Isso é algo tipo, sabe, eu pensaria, como você sairia do carro se tivesse duas delas? Sabe, uma com 6 anos e 3, não importa. Sabe, e o que você fez quando tirou elas do carro? Você chamou a polícia imediatamente? E por que você tiraria elas do carro se elas estavam inconscientes? Ao chamar a polícia agora, essas questões serão consideradas. Por isso a investigação ocorre e queremos uma autópsia para descobrir a causa e depois a forma da morte. Isso vai ser baseado na investigação que os investigadores daquela época fizerem sobre a forma, você sabe, a forma da morte. Foi um homicídio? Foi outra coisa? Porque eu acho que também, você sabe, infelizmente, nós já tivemos esses casos de mortes em carros quentes. Essa é uma conversa essencial sobre os pais evitarem deixar seus filhos, mesmo sem querer, dentro do carro em dias quentes no Texas. Mas nesse caso, a ideia de que ela teria tirado as crianças do carro, levado para dentro de casa e depois chamado as autoridades, isso não parece se encaixar muito com você sabe, e cada caso é único e diferente. E não quero especular, mas parece que isso não é algo que você costuma ver nesses casos. Não, e não só isso, são duas crianças, duas. Então, sabe, é por isso que eles tiveram que ser mantidos confinados em algum momento do dia, para ambos estarem nessa situação em que agora se acredita que estavam inconscientes no carro. Volta para a mesma coisa quando você fala sobre a única pessoa que tem, que é a suposta testemunha, que é a suposta suspeita, é a mãe. Então, é por isso que você vai fazer isso, sabe? Uma investigação profunda. Você olha para casa. Sabe, a bagunça e tudo mais, mas é sobre comida. É sobre reclamações anteriores, que sabemos que ela teve uma. Nós não sabemos o que é. Qual foi o acompanhamento como resultado desse contato com os serviços de proteção à criança no condado? Nós olhamos para isso e vemos onde isso vai dar. Porque agora, infelizmente, você tem duas crianças mortas que, você sabe, a polícia precisa descobrir o que aconteceu. E o legista vai determinar com base no que eles encontraram como possibilidade. E então as informações e os fatos do investigador sobre o que eles têm vão ter que determinar isso. É por isso que neste momento, com base nas informações dela, é acidental. Vamos analisar para saber se é um fato ou só o que ela diz. E as evidências não indicam que foi acidental, foi intencional. Também já vimos casos envolvendo carros quentes, onde, você sabe, alguém deixou sem querer, e você só pensa no medo de isso acontecer. Mas de alguma forma, sabe, há exemplos de pais ou responsáveis que esquecem que a criança está na cadeirinha e essa criança acaba morrendo.
e vemos essa pessoa enfrentar acusações. Neste caso, se ela estiver dizendo a verdade, ela adormeceu. Ela dorme pesado. Ela dormiu por 5 horas. Essas crianças saem. Talvez a porta estivesse aberta. Elas entram. O dia está quente no Texas. A porta se fecha, elas não sabem sair e as crianças morrem. Tudo o que ela diz parece verdade. Isso seria um caso criminal com o qual ela teria que lidar. Ou é apenas uma situação terrível, sabe? Se você é da polícia, é apenas uma circunstância terrível, terrível de acontecer. Sim, tivemos um caso assim no Bronx, com um pai e seus 2 filhos no carro. Ele deixou as crianças no carro e esqueceu que estavam lá. A polícia informou inicialmente que eles foram encontrados mortos no carro. Ele deixou as crianças no carro, foi preso, mas acabou inocentado e não foi considerado culpado pela morte. Isso é algo que, como pai, eu não consigo imaginar ter que viver com o fato de que você matou seus 2 filhos porque esqueceu eles no carro. Será com base nessas informações que ela agirá. Como disse, esse é o problema que você enfrenta. Ela já fez uma reclamação antes. Qual foi o relacionamento e o resultado disso com a assistente social ou o responsável pelo caso? Agora você vai olhar como ela. Vou conversar com os filhos deles, de 6 e 3 anos. Será que já foram para alguma creche? Você conversará com pessoas da vizinhança ou região sobre sua percepção do relacionamento da mãe com as crianças. Isso foi punição? Ela os colocou no carro e trancou a porta? Às vezes, eles punem os filhos colocando-os lá, como um castigo ou tempo fora. Esse castigo, verdadeiro ou não, ela deixou-os no carro, dormiu e depois viu que estavam mortos, tirando-os de lá. Há muitos fatores envolvidos, mas infelizmente tudo vai depender da determinação do legista sobre a causa da morte deles e, junto com os fatos do caso, se isso será considerado um assassinato ou uma morte acidental. Eu também acho, pelo que parece das fotos que vimos da cena e de onde o xerife deu a coletiva de imprensa, eles moravam em um tipo de condomínio novo, pelo que parece. Quando vejo isso, penso que alguém deve ter uma campainha com câmera ou alguma vigilância para juntar as peças. E talvez alguém estivesse olhando para fora, ou estivesse do lado de fora e viu ela correr até o carro e viu tudo acontecer. Se confirmarem que as crianças morreram de exaustão pelo calor, isso reforça a história dela. O que ela diz não faz sentido, e depois o que você faz? Bem, é aí que você realmente precisa investigar tudo o que está sendo dito. Qualquer gravação de câmeras, entrevistas com pessoas, com vizinhos, todas essas coisas precisam ser consideradas. Mas é aí que chegamos. Eles a acusaram agora. Eles podem acusá-la de assassinato? Isso depende do que decidirem e dos fatos do caso. Desde que ela foi presa, não escreveu para um advogado, então você não poderá falar com ela. Acho que o advogado não permitirá essa conversa. Você terá que usar o que está disponível na cena do crime. O próprio carro, ele trava sozinho? Como o carro é trancado? Essas são questões que entram em jogo nesse caso, sabe? E é por isso que as entrevistas com amigos, parentes, qualquer pessoa que ela tenha, quem quer que você consiga encontrar, são importantes para entender qual é a relação entre os filhos dela e aquele carro. Ela está dizendo que o carro trancou. Eles estavam no carro, mas não conseguiam acessá-lo, mostrando sua importância. Você pode perguntar, como eles trancaram a porta? Sabe, você já... É por isso que você trabalha quando tem ela disponível antes da prisão. Você quer saber tudo sobre o envolvimento dela com seus filhos. No carro com eles, o que faz? Isso já aconteceu antes? Ficamos trancados no carro. Quais datas? Quais horários? Essas perguntas vão surgir. E é por isso que aquela entrevista inicial é tão importante. Porque mesmo que você desconfie dela, você quer garantir que ela te dê a linha do tempo correta, assim você pode voltar às evidências que tem para refutar ou confirmar o que ela te disse. E aquele carro, ela está dizendo que eles estavam no carro. Ok, eles estavam no carro. Você os tirou do carro. Onde eles estavam sentados na parte de trás do carro? Onde eles estavam no carro quando você os tirou? Como você os tirou do carro? Essa deveria ter sido a primeira pergunta antes da prisão. O que isso te diz? Digo, esse xerife é amigável com a mídia. Já vi entrevistas dele antes. Ele estava no local, dando essa coletiva de imprensa e não quis entrar em detalhes sobre o que ele considerava inconsistências na história da mãe. Mas o fato de que, em poucas horas, ele está na frente das câmeras de televisão e se sente confortável para dizer isso. Porque você sabe, ao dizer,
Achamos a história dela inconsistente e há sinais de alerta. Muitas vezes ouço que acusações podem surgir. O que isso indica sobre o tamanho das inconsistências para um policial vir a público e afirmar que, neste momento, não acredita em partes do que ela diz? Bem, elas são grandes o suficiente porque, você sabe, volte para como a polícia faz uma prisão baseada em causa provável. O que ela te contou foi suficiente para validar a inconsistência. Você consulta o escritório do promotor e pergunta se pode acusá-la. Eles respondem sim ou não. É isso que vai acontecer. Neste caso, eles acreditam que havia o suficiente no que ela disse porque simplesmente não faz sentido. Em 5 horas, seus 2 filhos morreram. Com isso em mente, você já a entrevistou. Você tem 2 filhos que não podem se expressar. Que evidências mostram que ela pode ser inconsistente? Ali, você lida com o bem-estar ameaçado de uma criança, pois ao observar a casa, pode obter outra peça desse quebra-cabeça. Você pode acusar com isso? Agora tem mais, por isso vemos esse caso. Sabe, isso realmente vai determinar os fatores. Se eles tivessem morrido de exaustão pelo calor, ok, nós teríamos isso. O que nós tínhamos só para confirmar o fato de que essas crianças ficaram no carro por 5 horas. E é aí que vai entrar em cena o médico legista e aquele investigador. E o xerife sentiu que eles estavam confiantes com a prisão. Com tudo isso, não deveria haver problema, pois eles estão sob seus cuidados. Seus filhos estão mortos. Eles não são bebês, então não há risco de morte súbita. Não, no caso do Sid, são 2 crianças que morreram sob seus cuidados. Sua atitude foi problemática. Qual é o problema? Você adormeceu e aparentemente deixou as crianças irem para o carro e depois as encontrou no carro. Só de pensar, se seus 2 filhos estivessem inconscientes no carro e você os tirasse, por que não chamaria o 911 imediatamente? Esse é meu pensamento como investigador. Essa seria uma pergunta que você levantaria. Bem, porque eu penso nisso. Foram cerca de 20 minutos. Foi relatado que, você sabe, ela acorda, diz que encontra as crianças, leva elas correndo para dentro de casa. Ouvi que, como estava perto de 90 graus no Texas, talvez ela tentasse levá-los para o ar-condicionado. Isso é, algo que, se você quiser acreditar no que ela está dizendo, você poderia pensar assim. Mas, ao mesmo tempo, 20 minutos é muito tempo antes de chamar o serviço de atendimento móvel de urgência. Não é necessariamente mesmo se você estiver preocupado com a polícia. Mas quero dizer, isso é um bom tempo. Quero saber em que momento, para um policial, o tempo de resposta, independentemente da explicação, simplesmente não faz sentido, já que o 911 seria chamado automaticamente. Não faz sentido que seus 2 filhos estejam inconscientes no carro e você os tenha tirado de lá sem resposta. Isso significa que você os pegou, levou para dentro de casa e eles estavam sem resposta. E você esperou para determinar que, eles não estavam respirando. Eles não conseguiam respirar. Ou se eles estiverem respirando, é extremamente superficial. Você vai ligar para o 911 imediatamente, se essa for a sua preocupação. Ou você errou feio, inventou uma história e ligou para a polícia dizendo que essa era a versão dos fatos. E eu volto a esse ponto. Se fosse uma criança, você até poderia entrar nessa questão de imprudência ou algo assim. Mas com 2 crianças, quero dizer, é criminoso. Mas agora, será que é assassinato? Ela queria que essas 2 crianças morressem? Ela as puniu colocando-as no carro por algum motivo? Depois de algumas horas, volta e as encontra mortas. O problema do sono é outro. Ela adormeceu no momento mais apropriado, foi dormir às 10 e acordou às 3. E foi assim que ela descobriu que elas estavam mortas ou as encontrou inconsciente. Mas então, você sabe, a polícia começou a tentar reanimar as 2 crianças, mas eu não sei até que ponto elas ainda estavam vivas naquele momento. Mas 5 horas dentro de um carro, se é isso que ela está dizendo, você não faria isso nem com um cachorro. Você não faria isso com ninguém. E, como uma criança de 6 e outra de 3 anos, eu não sei se elas saberiam como abrir ou fechar a porta. Então, eles trancaram a porta. Onde está a chave desse carro? Onde você guarda a chave do carro? Como você sai desse carro? Você deixa o carro sempre trancado ou destrancado? Explique seu processo dentro do carro. Essas são as perguntas que ajudarão a determinar o que aconteceu. Veículos mais novos costumam travar automaticamente. E muita gente provavelmente nem pensa nisso, como se fosse só algo que os carros fazem. Não sei que modelo era, ou se realmente era. Talvez seja especulação, mas também pensaria nisso. Por fim,
Sabemos que ela era conhecida, e essas são palavras do xerife, pelo Departamento de Serviços para a Família e Crianças, acho que é assim que se chama, no Texas, que é a Organização de Proteção à Criança do estado do Texas. Disseram que ela morou no Texas por 14 meses. Eles já se conheciam. Há várias coisas que poderíamos especular, mas geralmente, se alguém é conhecido, o que isso indica? Será que isso tinha relação com o filho dela, com necessidades especiais? Eles eram conhecidos na organização por ajudá-la por causa do filho. É sempre algo criminoso quando você ouve um membro da polícia apontar isso? Não, mas isso só acrescenta uma parte à história. E eu acho que é isso que você está lidando. Essas pessoas, isso não surgiu do nada. Ela estava envolvida de alguma forma. Eles não podem divulgar essa informação, o que tudo bem. Você não pode divulgar, tudo bem. Garanto que eles estão falando com assistentes sociais e serviços de proteção à criança para entender o que ocorreu. Porque isso, você sabe, faria parte do caso inteiro. Qual foi o motivo de você se envolver? Que tipo de situação? Precisa ser algo criminal? Não necessariamente, pode ser, sabe, não. Cuidados inadequados, leve negligência, qualquer coisa que eles pudessem determinar. É aí que entra o próximo ponto. O que você fez na casa ao chegar naquela cena. Eu sei que você está lidando com a tentativa de reanimar essas crianças, ressuscitar essas crianças, mas o que vem depois é quando você não consegue. Como essa cena do crime é mantida? Ao mencionar a administração de serviços à criança, refere-se aos serviços essenciais de proteção à criança. Sim, vamos ver como o caso se desenrola. No fim, se ela fala a verdade, você se sente mal por ela ter perdido os filhos. Se ela não falar essa verdade, as autoridades descobrirão. Vamos aguardar. Detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, David Sarney, obrigado por participar do Law and Crime. Muito obrigado e se cuide. Isso é tudo do On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.